Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Altíssimo esteja com vocês e as bênçãos celestiais nas regiões espirituais também. Então, domingo passado eu postei um vídeo sobre a ceia, né? E descrevi como era a ceia usando o capítulo 6 de João, certo? Eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo, tá? E uma coisa que eu vim observando é o seguinte: naquele vídeo que eu fiz, não foi propositalmente sobre a ceia, né? Não foi exatamente sobre a ceia que eu vim falar, que eu estava falando, mas estava explicando o que era o pão e o que era o sangue. Não, ou seja, o que era a carne e o sangue do Messias, né? Que hoje chamam de pão e vinho. E só que não ficou muito claro às vezes para as pessoas entenderem o que eu queria falar naquele momento. Por que eu usei aquele capítulo, né? Então vamos lá. Quando a gente leu o capítulo 6 de João, nós temos um entendimento muito mais limpo, né? Pelo que quer dizer o pão e o vinho, né? A carne e o sangue do Salvador. Então, quando nós formos ler agora o capítulo que fala realmente, literalmente sobre a ceia, né? Vamos entender quem é a carne, o que é a carne, o que é o sangue, o que é o pão, o que é o vinho, né? O que o Messias queria representar fazendo aquilo ali com o pão e o vinho, certo? Então vamos ler aqui a parte, mas primeiro vamos entender. A ceia que o Messias fez, que é chamada também de uma ceia, a última ceia e tudo mais, ela tem um significado muito interessante, porque ela é uma ceia da Páscoa, não é uma ceia, vamos dizer assim, que seja feita todo dia, toda semana, todo mês, mas era uma vez por ano, porque era uma ceia que era após a refeição da Páscoa, ou seja, era uma ceia pascual, ou ceia pascal, certo? Então, eles fizeram essa ceia por causa da Páscoa, beleza? Essa ceia era por causa da Páscoa. Então vamos ler aqui o texto que fala. Está em Mateus 26, versículo 17 em diante. No primeiro dia dos ázimos, ou seja, dos pães sem fermentos, os discípulos aproximaram de Jesus dizendo: Onde queres que te preparamos para comer a Páscoa? Ou seja, para ter a refeição da passagem, da Páscoa. Ele respondeu: Ide à cidade, à casa de alguém, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa irei celebrar a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade vos digo que um de vós me enganará. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um e perguntaram: Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem foi entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Então Judas, seu traidor, perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Que quer dizer mestre em português. Rabi é em hebraico. Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou um pão. Não era um pão exatamente específico que o Messias pegou, né? Tomou um pão, ou seja, pegou qualquer pão ali, que era físico, algo físico, e tendo abençoado, partiu e distribuindo aos discípulos, disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice dando graças, certo? Vou abrir aqui. Deu a eles
dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Então vamos lá. Esse textinho aqui é bem rápido, esse vídeo também creio que vai ser bem rápido. Se pegarmos esse texto de Mateus, de Lucas, de Marcos, estudarmos, também vai ser a mesma processão, né? Vai ser a mesma forma de ato que o Messias fez. Pegou o pão e disse, distribuindo aos discípulos, ele distribuiu o pão aos discípulos e disse: tomai e comer, este é o meu corpo, né? Quando o Messias fez isso, por isso que seria bom ver o vídeo que eu falei sobre João 6, e até mesmo se quem quiser ler, pegue e leia João 6, todo o capítulo inteiro, para entender. Ele diz assim, que aquele pão que a população foi comer era o corpo do Messias, era a carne dele. E da mesma forma ele fez isso na ceia, porque não era uma coisa que vai ser prática, né, física, mas ele queria dar uma representação, certo? Ele queria fazer uma representação do que era o corpo dele, do que era o pão. Então, isso ele fez para que todos lembrassem do que ele falou, né, no momento que estava com no momento que ele estava com vamos dizer assim, ele estava com a multidão, né, com a população que estava seguindo ele, e eles estavam no monte, e então a população teve fome, e nisso fez o milagre do pão e do peixe. Naquele momento, o Messias ele fez uma revelação do que aquilo representava espiritualmente, certo? O que aquele pão físico representava. E da mesma forma ele faz aqui na ceia, certo? Então vou ler aqui rapidinho o texto do pão, do capítulo 6 de João, só para vocês entenderem melhor, que diz assim: disseram-lhe então, capítulo 6, versículo 28. Depois eu peço que vocês leiam todo o texto para vocês compreenderem até mil vezes melhor o que vai ser dito aqui agora. Tá? Então vamos começar do 22, na verdade, 6, 22. No dia seguinte, a multidão que permanecera do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não entrara nele com seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Outros barcos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde havia comido o pão, né? Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, ou seja, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. Ou seja, ele está falando do pão aqui, ele usou o pão físico que a população comeu no momento, mas ele estava mencionando não o pão físico de verdade, né? Quando nós lemos a passagem sobre o nosso Salvador, o nosso mestre, o nosso verdadeiro pastor, nós entendemos que às vezes o que ele fala que é físico é para representar o que é espiritual. Então ele começa a fazer esse jogo de mas ele começa a fazer essa semelhança, ele começa a usar as coisas físicas para explicar as coisas espirituais, e poucas pessoas conseguem compreender, né? Ele diz aqui, ó, vós me procurais não porque vistes os sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, né? Aí ele começa a falar, trabalhai e procurai não pelo alimento que morre, ou seja, o pão físico, né? Ou seja lá, o pão, arroz, feijão, seja o que for, o alimento físico. Trabalhar, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, certo?
Então vamos lá. Ele vai falar que é um alimento que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Ou seja, os homens, eles queriam fazer algo físico para fazer, digamos assim, a obra do Pai, né? Como se o Pai precisasse da mão humana para fazer a sua obra. Aí ele respondeu assim, Jesus disse: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. Então, quer dizer, a obra de Deus é esta, que creiamos no Salvador. Então, se o Messias, o nosso Cristo, ele está falando que é para a gente trabalhar não pelo alimento que se perde, ou seja, o alimento que tem fim, que é o alimento que entra pela nossa boca, e sim para trabalharmos para aquele alimento que, ou seja, labutarmos, né, temos trabalho, procurar, buscar o alimento que permanece a vida eterna, que é a palavra dele, ao qual ele vai dizer isso, que esse alimento é a palavra que sai da boca dele. Então, se nós creiamos naquele que o Pai enviou, o Criador, Deus enviou, então devemos crer no que o Messias disse. Se ele disse isso, então nós devemos, né, como obrigação, buscar a palavra, né, e se alimentar da palavra que sai da boca do nosso Salvador. Então, caso você está me ouvindo, está me vendo, você acha que eu estou falando alguma coisa além do que está escrito, então busque simplesmente a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Entendeu? Em relação à nova aliança, não à antiga aliança. Então vamos lá. E disse-lhe então, então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Então os seus discípulos, a população que estava ali, a multidão que estava ali, alguns perguntaram, né? Que obras você faz, né? Que sinais você realiza? Nossos pais comeram maná no deserto. Então eles estão falando de coisas físicas, coisas que aconteceram fisicamente. E Jesus, o nosso Salvador, lhe dá a entender a outra posição, né? A outro pensamento, o entendimento correto das coisas. Então ele diz assim: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, ele não está falando que aquele pão que desceu do céu é verdadeiramente o pão do céu, o pão celestial, que é ele, né? Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo, ou seja, o próprio Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo é que dá a vida para nós, mas é a vida terrena, é a vida aqui nesse mundo, né? A vida aqui nesta terra, não, é a vida eterna, a vida no reino do Pai. Aí disseram-lhe, né, verso 34, disseram-lhe: Senhor, dá-nos pão, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Ou seja, quem comer diretamente da fonte, que é o próprio Salvador, a palavra que sai da boca dele é o verdadeiro pão, não terá mais fome. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos digo: vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer minha vontade. Ou seja, o pão que desceu do céu é o próprio Jesus Cristo, já que ele desceu do céu para fazer a vontade não dele, mas a vontade daquele que o enviou. Né? Verso 39. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nada do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Assim, esta é a vontade do meu Pai: quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam, né? Então vocês vão lendo aqui o texto completo, que eu não vou falar desse texto, eu estou falando da ceia, certo? Da ceia de Páscoa, ao qual muitos pegam hoje para fazer o pão, comer do pão físico, beber do vinho ou suco de uva físico, né?
Só que não conseguiram entender que pão era aquele. E o próprio Messias fala, eu sou o pão, é comer de mim. O que é comer de mim? É se alimentar do Messias. E como você se alimenta do Messias? Se alimentando do que ele fala, do que ele ensina. Beleza? Então, quer ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo? Você deve pegar tudo que ele ensinou e praticar. Essa é a comunhão. Então, digamos assim, igual as pessoas falam, porque para ter comunhão com o Senhor Jesus Cristo, né, que está lá em Coríntios, eu vou ver se eu abro depois o livro de Coríntios para a gente ler, mas acho que depois desse vídeo não vai ser muito necessário. Quando a gente compreender que o pão da ceia, o pão que o Messias partilhou entre os discípulos, né, o pão que ele comeu, que os discípulos comeram na ceia, era a representação da palavra de Cristo. Era a representação do corpo de Cristo. Era a representação do próprio Salvador. Sendo que, por que ele usou aquele pão? Simplesmente para dar uma explicação, vamos dizer assim, sobre quem eles deveriam comer, certo? Então ele fala aqui no livro de João capítulo 6, ele fala exatamente que o pão que desceu do céu, ele não é como o pão que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Está no versículo 58 do capítulo 6. Ou seja, quem comer deste pão viverá eternamente. E mais para frente, quando a gente lê o texto até o versículo 63, a gente entende o seguinte: o espírito é que vivifica e a carne para nada serve. Ou seja, por que ele falou isso? Porque o que ele estava falando do pão físico era para explicar o pão espiritual, que é a palavra. Então ele fala, o espírito é que vivifica. E o pão que ele dá é o que dá a vida eterna, ou seja, é o pão que vivifica. E o espírito é o que vivifica. E o pão físico para nada serve. E a carne, ou seja, para nada serve. Coisas físicas para nada serve. A palavra que vos disse são espírito e vida. Ou seja, as palavras que vos disse, ou seja, as palavras que o Messias disse, é que dão vida e são espírito. Ou seja, é coisa espiritual que dá vida eterna. Então, quando você pega o texto de 26, Mateus, capítulo 26 de Mateus, e você lê aqui, que ele diz assim: então, enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando, disse: tomai e comer, este é o meu corpo. Tomando vinho, pegando o cálice e dando graças, e disse: bebei dele todos, pois este é meu sangue, sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei deste fruto da videira até o dia que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Esse vinho e essa carne que ele estava falando era exatamente isso. Era o mesmo sentido do João capítulo 6. Entenderam? Então, quando vocês pegarem e quiser ceiar, quiser comer do pão, né, que é a representação do corpo de Cristo, vocês devem pegar não o pão físico, que para nada serve, como o próprio Cristo falou, ou seja, algo físico não serve para nada a não ser para perdição, para a morte. Porque não tem... porque não dá vida, são coisas perecíveis. Mas sim o espírito. Então, como você vai pegar um pão espiritual? Seria o que pão espiritual? Pensem. O que seria um pão espiritual? Seria algo invisível? Comer esse pão e comer? Não, não é exatamente isso. Isso não existe. O que existe é que o pão espiritual que o Salvador nos trouxe é a sua palavra. Quer se alimentar de Cristo? Viva a sua palavra. Fazer ritual físico que ele nunca pediu para fazer não faz você ter comunhão com Cristo. O que faz você ter comunhão com Cristo é você ser obediente a Ele. Tá? Então esse é o vídeo para finalizar a ceia.
Espero que o entendimento da palavra do nosso Salvador esteja dentro do coração de vocês, dentro dos seus entendimentos, do seu espírito. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo e forte abraço a todos. Paz a vocês.